Essa história é uma das mais intrigantes e, ao mesmo tempo, assustadoras da Bíblia. Jesus expulsa demônios de um homem e, ao invés de simplesmente mandá-los embora, ele permite que entrem em um bando de porcos, que imediatamente correm para a morte. Parece algo contraditório, não? Porque os demônios pediram isso, e mais ainda, porque Jesus permitiu. Se ele tem todo o poder, por que não os destruiu ali mesmo? Esse acontecimento levanta questões profundas que muitos nunca pararam para pensar. E a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual. Agora, aqui vai uma verdade dura. A maioria das pessoas acredita que está no controle da própria vida, mas sem perceber, está sendo influenciada por forças que não conseguem ver. Você já se perguntou por que certos vícios, pensamentos destrutivos e padrões ruins parecem se repetir na sua vida ou na vida de quem você conhece? Será que existe algo atuando nos bastidores que você ainda não percebeu? Essa história dos porcos é um alerta poderoso, porque revela uma dinâmica espiritual que continua acontecendo até hoje. O problema é que pouca gente fala sobre isso. Muitas pessoas acreditam que essa história é apenas um relato distante, um evento curioso do passado. Mas e se eu te dissesse que ela contém um dos segredos mais ignorados sobre o funcionamento do mundo espiritual? E mais, que entender isso pode ser a chave para quebrar ciclos que vêm te prendendo há anos. Jesus não fez nada por acaso, e o que aconteceu com aqueles porcos tem um significado muito maior do que você imagina. Então, se você quer entender o que realmente aconteceu naquele dia, qual foi a estratégia dos demônios e, principalmente, como isso se conecta diretamente com a sua vida hoje, continue comigo. O que você está prestes a descobrir pode te fazer enxergar as coisas de uma maneira completamente nova. E acredite, depois de ouvir isso, vai ser impossível ignorar. Desde os tempos antigos, histórias misteriosas circulam sobre eventos que desafiam o entendimento humano. E uma das mais intrigantes envolve Jesus, demônios e um bando de porcos. A cena acontece na região de Gadara, onde um homem atormentado vivia isolado, aprisionado por forças que ninguém conseguia explicar. Era um daqueles momentos em que o sobrenatural se manifestava de forma inquestionável. As pessoas da cidade já haviam desistido dele, mas Jesus não. Ele se aproxima e o que acontece a seguir muda tudo. O homem estava tomado por uma legião de demônios, algo que nem os mais corajosos ousariam enfrentar. Ele não tinha mais controle sobre si mesmo. Vivia entre túmulos, gritava dia e noite e era dominado por um sofrimento indescritível. As correntes que tentaram usar para prendê-lo, todas quebradas. Nenhum método humano foi suficiente para libertá-lo. Mas quando Jesus chegou, os demônios que o possuíam fizeram algo inesperado. Reconheceram quem estava diante deles. Foi um choque, um temor absoluto. Eles sabiam que estavam diante do Filho de Deus. Agora, aqui está a parte que poucos falam. Se os demônios sabiam quem era Jesus, isso significa que o espiritual é muito mais real do que muitos imaginam. Se este conteúdo está agregando você, peço que curta, comente, compartilhe e se inscreva para não perder mais mensagens. Assim você me ajuda a produzir mais conteúdos. Hoje não vemos pessoas possuídas quebrando correntes, mas quantos vivem acorrentados por medos, vícios e culpas que os aprisionam? Quantos estão perdidos, gritando por socorro em silêncio? A diferença é que naquele dia Jesus apareceu e quando ele chega, nada continua igual. Só que a história não acaba aí. Os demônios não pediram simplesmente para sair do homem e ir embora. Eles tinham um pedido peculiar. Queriam entrar nos porcos que estavam por perto. Um pedido estranho, não acha? Mas isso levanta uma questão maior. Por que os demônios escolheram os porcos? O que eles ganhariam com isso? E mais importante, por que Jesus permitiu? Essas perguntas mudam completamente a forma como entendemos essa história. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Esse é um daqueles momentos em que a história toma um rumo inesperado. Os demônios, ao invés de simplesmente desaparecerem, pedem permissão para entrar nos porcos que estavam por ali. Agora, pensa comigo, por que eles fariam isso? Afinal, não podiam simplesmente ir embora? A resposta é intrigante. Os demônios não querem ficar sem um corpo para habitar, pois sua natureza é parasitária. Eles precisam de um hospedeiro para exercer influência e causar destruição. E naquele momento, o
Os porcos eram a opção disponível. Mas tem um detalhe que faz tudo ficar ainda mais curioso. Havia cerca de 2.000 porcos na região, pertencentes a criadores locais. Para os judeus, os porcos eram considerados impuros. Então, por que havia tantos ali? Isso indica que aquela era uma área onde as leis de Deus estavam sendo ignoradas. Ou seja, havia algo fora do lugar. Os demônios, ao escolherem os porcos, estavam simplesmente se aproveitando da brecha existente. Eles não entraram em bois, ovelhas ou pássaros. Escolheram justamente os animais que dentro da cultura judaica já carregavam um simbolismo de impureza. Coincidência? Difícil. Agora, pensa na cena. Os porcos, ao serem possuídos, entram em completo desespero e correm direto para o precipício, se lançando no mar. Isso nos ensina algo poderoso. Onde há influência demoníaca, a destruição é inevitável. Não importa se o alvo são porcos ou pessoas. O propósito sempre será o mesmo: roubar, matar e destruir. E se isso aconteceu com os porcos em questão de segundos, imagina o que essas entidades estavam fazendo na vida daquele homem antes de serem expulsas. A diferença foi que Jesus interveio. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Se Jesus sabia que os porcos iam morrer, por que ele permitiu que os demônios entrassem neles? Se ele é Deus, poderia simplesmente tê-los enviado para longe sem causar nenhum dano material. Isso parece contraditório à primeira vista, mas é aqui que a história fica ainda mais profunda e cheia de significado. Existe algo muito maior por trás dessa decisão, algo que revela um ensinamento que poucos percebem, e é exatamente isso que vamos explorar agora. Agora chegamos à parte que mais intriga as pessoas. Se Jesus tem todo o poder, por que ele simplesmente não destruiu os demônios ou os mandou para um lugar onde não causariam mais dano? A resposta está na maneira como Deus trabalha. Jesus nunca faz nada sem um propósito maior. E aqui ele estava revelando algo profundo, tanto para os que presenciaram a cena, quanto para nós que estudamos esse relato hoje. Primeiro, ele mostrou que a libertação de uma alma vale mais do que qualquer perda material. 2.000 porcos não eram nada comparados à vida daquele homem que sofria há anos. Além disso, Jesus permitiu que os porcos se lançassem no mar para expor uma verdade importante. O que os demônios faziam em segredo agora estava evidente. Se antes as pessoas só viam um homem descontrolado e não entendiam o que realmente acontecia, agora elas testemunharam com seus próprios olhos o efeito direto da influência demoníaca. Imagine os criadores de porcos, os moradores da cidade, todos vendo os animais enlouquecerem de repente e se jogarem no abismo. Não havia mais como negar. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. E tem mais um ponto crucial. A morte dos porcos revelou os valores daquela comunidade. Quando os moradores souberam do que aconteceu, em vez de celebrarem a libertação do homem, eles ficaram furiosos pela perda financeira e pediram que Jesus fosse embora. Isso diz muito, não acha? Para eles, os porcos valiam mais do que uma vida humana restaurada. E quantas vezes isso acontece hoje? Quantas vezes as pessoas priorizam dinheiro, status ou conforto ao invés de cuidar da alma e buscar o que realmente importa? A reação daquela cidade é um espelho para muitas decisões que tomamos. Jesus nunca faz nada sem propósito. A história não era sobre os porcos, mas sobre prioridades, sobre o impacto do mal e sobre a libertação verdadeira. Mas aqui fica a grande questão. Se tudo isso aconteceu naquele tempo, o que essa história ensina para a nossa vida hoje? Porque uma coisa é saber o que aconteceu, outra é entender como isso se aplica ao nosso dia a dia. E acredite, as lições são mais profundas do que parecem. Se tem algo que essa história deixa claro, é que o mundo espiritual é mais real do que imaginamos. O homem de Gadara parecia um caso perdido, alguém que todos haviam desistido, mas Jesus enxergou o valor onde ninguém mais via. Isso nos ensina que, não importa o quão quebrado alguém esteja, sempre há esperança. Hoje talvez os demônios não apareçam da mesma forma, mas quantos vivem aprisionados pelo medo, pela ansiedade, por vícios ou pelo peso do passado? A libertação que Jesus trouxe naquele dia ainda está disponível para qualquer um que a busca. Outra grande lição está na reação dos moradores. Eles viram um milagre diante dos olhos
olhos, mas se apegaram mais aos prejuízos materiais do que à transformação de uma vida. Isso acontece o tempo todo. Quantas vezes as pessoas recusam mudanças porque preferem manter o que é confortável, mesmo que estejam presas a algo que as destrói? A verdade é que, muitas vezes, Deus precisa tirar algo do caminho para revelar o que realmente importa. E a questão é, o que temos valorizado mais? O temporário ou o eterno? E tem um detalhe que poucos percebem. Jesus não forçou ninguém a aceitá-lo. Quando a cidade pediu para que ele fosse embora, ele simplesmente foi. Isso mostra que Deus respeita as escolhas de cada um. Ele oferece libertação, mas cabe a nós decidir se queremos segui-lo ou não. Muitos estão pedindo respostas, direção, mas no fundo não querem abrir mão do que os prende. É como alguém que quer sair da prisão, mas se recusa a soltar as correntes. Qual tem sido a nossa resposta quando Jesus se aproxima? No final, essa história não é apenas sobre um homem possuído ou porcos correndo para o mar. Ela fala sobre nós, sobre escolhas, sobre o que estamos dispostos a perder para ganhar algo muito maior. E talvez essa seja a grande questão. Será que estamos prontos para abrir mão do que nos limita e permitir que algo novo aconteça? Porque uma coisa é certa: quando Jesus chega, nada continua igual. Agora que você entendeu essa história como nunca antes, fica uma pergunta no ar: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber da existência de algo e não agir é o mesmo que continuar no escuro. Essa história não é só sobre demônios, porcos ou um evento isolado do passado. Ela é sobre escolhas, sobre o que permitimos entrar na nossa vida e sobre como certas influências podem nos levar direto para o abismo, sem que a gente perceba. A grande questão é: quais demônios têm tentado se esconder nos bastidores da sua vida? Talvez você tenha identificado padrões que se repetem, pensamentos que te dominam, ciclos que parecem impossíveis de quebrar. E se esse for o caso, qual tem sido a sua resposta? Você tem permitido que essas coisas continuem ou está pronto para se posicionar? Lembra da cidade que pediu para Jesus ir embora? Eles tiveram a verdade diante dos olhos, mas preferiram ficar na zona de conforto. A pergunta é: você vai agir diferente ou vai continuar ignorando sinais que já estão claros? A verdade é que ninguém sai o mesmo depois de um confronto com a verdade. Agora você sabe como as coisas funcionam, sabe que existe algo maior acontecendo e que Jesus sempre traz libertação para quem está disposto a recebê-la. Mas e você? Vai abrir espaço para essa mudança ou continuar como antes? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Deixa aqui nos comentários. O que essa história te fez refletir? Alguma coisa te marcou mais? Se você curtiu, curta, comente e compartilhe para não perder mais mensagens que irão elevar a sua sabedoria. Que Deus te abençoe.